Olá a todos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade Caminheiros do Amor, que fica em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, né? Espero que eu consiga trazer um pouquinho daquilo que entendemos sobre os ensinamentos do Evangelho, né? E antes de iniciarmos, vamos mais uma vez rogar a Deus, na sua infinita bondade e justiça, que possa amparar a todos os lares que passam, né, pelas diversas necessidades, sejam das condições espirituais, das condições materiais, na condição do espírito, na condição do corpo físico, que a espiritualidade amiga possa amparar a todos, possa guiar-lhes o pensamento, que possa trazer de volta para todos esses lares a harmonia, que todos os que ali habitam possam compreender-se, compreender as dificuldades uns dos outros e se verem como irmãos, independente dos relacionamentos que tenham, que possam compreender que o nosso objetivo aqui é progredir, crescer espiritualmente e ajudarmos uns aos outros. E assim nós vamos conseguindo dar os passos necessários, né, para que possamos sair dessa encarnação melhor do que quando chegamos. Então, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos começar, né, no capítulo 12 e vamos então aqui falar sobre amar os vossos inimigos. Jesus veio nos trazer, né, um importante alerta, porque nós já aprendemos sobre a nossa condição de, né, amarmos ao próximo como a nós mesmos. E então Jesus avança um pouquinho mais sobre esse ensinamento do amor, nos mostrando que nós deveríamos amar indistintamente. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como é isso, né? Sobre essa importância de percebermos esse amor divino que, né, como nos traz o Evangelho, o amor de Deus é como o sol, né, que recai sobre justos e injustos. Então ele brilha para todos, né? Não tem importância nem cor, nem credo, nem preferência religiosa, enfim, nenhum tipo de distinção. Deus ama a todos de forma igual, né? Então nós vamos pegar aqui, num dos itens desse trecho do Evangelho, né, que é do item 1 ao item 3, mas nós vamos só ler o item 1 e um trecho dos comentários de Kardec da espiritualidade, para que a gente consiga ter já uma noção. Então esse trecho que nós vamos trazer está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e aí tem no versículo 20, e também nos versículos de 43 a 47. Então, o Mateus registra para nós. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo, né? Então, falando isso sobre as leis de Moisés, né? Mas eu vos digo, né, diz Jesus a eles, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, né? Do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita
que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus nos dá esse ensinamento, mostrando que quando nós amamos somente aqueles que têm assim uma boa um bom relacionamento conosco, aqueles que também nos amam, aqueles que nos querem bem, nós não estamos fazendo nada de diferente. Por que que ele nos fala isso? Porque não requer da gente nenhum esforço extra, né? Por quê? Porque é um laço de amizade, um laço de carinho, né? Então nós estamos ali convivendo em perfeita harmonia. Então as ideias correspondem, a gente não se agride, né? Não se ofende. Então é muito fácil se relacionar dessa forma, né? Porque aí há uma condição de afinidade fluídica que faz com que o relacionamento ali transite de forma tranquila, né? Passe aí ao longo dos tempos sem prejudicar a ninguém, né? Então fica muito mais fácil essa convivência. Agora, aquelas convivências que exigem de nós um equilíbrio, paciência, né? Então a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Bom, num comentário, né, de Kardec aqui junto com a espiritualidade, ele nos traz um alerta, né? Talvez não seja um alerta, mas sim um esclarecimento, né? Ele diz assim: amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que a de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal, né? Então, são alertas, né? São, na verdade, orientações que nos dão a espiritualidade, né? Porque a gente precisa compreender bem essa condição de não deixarmos, né, durante esta encarnação, aumentar a quantidade de pessoas que têm alguma coisa, né, contra nós, no sentido de nós sermos ali os impeditivos, né, para que haja essa reconciliação, para que haja algum tipo de harmonização, né? Então nós temos que observar, porque quando Jesus, né, nos pede, então tem um momento, né, também do Evangelho, quando ele fala sobre a questão das ofertas, né, e fala das ofertas mais agradáveis a Deus, e ele nos lembra que o que nós podemos oferecer de sacrifício a Deus é o domínio, né, ou a eliminação das mazelas ou das dificuldades que nós temos. E o ódio, né, o rancor, são alguns deles, né? Então, Jesus pede para que a gente repense essa conduta e que a gente vá, né, em direção àqueles que temos algumas divergências ou eles têm conosco e tratemos isso de forma em que a gente consiga se tornar, né, mais, pelo menos, não diria muito próximo, mas pessoas que podem conviver sem se atacar, né? Por quê? A importância de nós observarmos isso. Porque todos nós fomos criados por Deus. Então, independente da conduta que o meu irmão tenha, né, comigo e que eu tenha com ele, nós somos irmãos em Deus. Então, isso não vai mudar, né? Se eu não der esse passo em direção à compreensão, né, da dificuldade do meu irmão, como eu espero que os outros tenham comigo, nós não vamos conseguir, né, se nós não dermos esse passo importante para essa reconciliação, nós não vamos ter paz,
nós não vamos ter tranquilidade, porque isso vai se estender ao longo de outras encarnações. Jesus também nos chamou a atenção que nós não deixaremos essa necessidade de reencarnar enquanto não pagarmos o último centavo, ou seja, enquanto não houver, né, um acerto de todas as dificuldades que nos prendem à necessidade de reencarnar, nós não deixaremos de fazer isso. Então, quando que o espírito, né, tem aí a permissão de não mais voltar à vida por obrigação, podendo voltar em missões que são, né, condições mais dignas, quando ele corrige todas as mazelas, todos os males, né, que cometeu. Não carrega mais consigo e nem de outros por ele, né, nenhum sentimento que seja ligado aos sentimentos difíceis, como a questão da inveja, do orgulho, né, dos ciúmes, do ódio. Nós estamos falando aqui sobre a questão de inimizades, né? Então, ninguém que possa ter para comigo rancor, nem ódio. Eu preciso corrigir isso de alguma forma, né? Lembrando sempre, é óbvio, né, que a espiritualidade também nos esclarece que se houver uma tentativa da nossa parte de reconciliação, mas o irmão não se mostrar, né, sensível a isso, ou seja, não nos acolher também com amor, com carinho, né, para que haja uma reconciliação, então aí neste momento passa a ser uma dificuldade deste nosso irmão, porque nós demos o passo mais importante, que é ir em direção a ele com humildade no coração, né, com amor, com carinho. Então isso nós temos que observar. E se nós pensarmos bem, né, esses desafios que nós temos com relação a alguns desses irmãos, eles mais nos favorecem, né? Embora num primeiro momento a gente tenha aí, em algumas vezes, pelas nossas imperfeições, ainda espíritos que estão ainda muito ligados mais aos sentimentos, né, do orgulho, né, sinta primeiro um impulso de revanche, né, de ajuste de contas, de ódio, de raiva, né? Mas se a gente aprende a dominá-lo e começa a ver nesses irmãos as ferramentas necessárias para que eu possa dominar esses sentimentos, nós vamos enxergar esses benefícios, porque ele indiretamente está nos ajudando a dominar as nossas más tendências, não é? Se nós nos colocarmos diante dessas situações dos embates com determinadas pessoas, ali nós vamos tendo a oportunidade de testar a resignação, testar a nossa paciência, testar o nosso amor ao próximo, né? Nós vamos ali fazendo vários avanços quando conseguimos dominar esses sentimentos. Então, esses irmãos têm essa condição também de nos impulsionar a se reequilibrar. Porque assim a gente passa a reconhecer neles uma dificuldade. Porque nós aprendemos com a espiritualidade. Meus irmãos, nenhum espírito foi criado por Deus para ser mal, para permanecer no mal. Então, por que Jesus pede de nós essa compreensão? Né? À medida em que a gente compreende o ensinamento de Jesus, ele pede para nós termos essa caridade para aqueles que ainda não compreendem. Porque são espíritos que ainda domados pela ignorância não conseguem compreender a benesse da caridade, não conseguem compreender a benesse do amor, do respeito. Eles estão perdidos num sentimento egoísta. E aí eles estão agindo contra os seus irmãos. Mas não é muitas vezes pela maldade,
é porque eles ainda não conseguem compreender o respeito. Então nós temos que entender isso, porque nós já passamos por isso. Se hoje alguns, né, dos que estão nos vendo hoje conseguem ter esse domínio, conseguem ter, né, esse sentimento de respeito e de caridade pelo próximo e não se deixa abalar pelos desafios que vêm desses irmãos que, né, infelizmente causam ainda algum transtorno a nós, se já estão nesse patamar, eles servirão de exemplo para esses irmãos. Né? São exemplos da caridade, porque esses irmãos, uma vez lançando o seu veneno, o seu dardo venenoso, né, quando aquela proteção, né, do amor impede que o dardo nos atinja, essas pessoas vão começar a se perguntar, mas puxa vida, né? Eu fui maledicente com fulano, eu espalhei mentiras, né? Eu maltrato, eu desprezo, eu irrito, mas ele está sempre sereno, sempre tranquilo. Muito pelo contrário, quando às vezes eu vou lá e preciso de ajuda, ele está sempre disposto a me ajudar. Nunca pergunta, né, se eu vou ter alguma coisa de retorno a ele. Nunca mede esforço, nunca inventa uma história para não ajudar, mas pelo contrário, está sempre à disposição. Como é que pode, né, um ser desse existir? Se eu estou sempre maltratando, sempre magoando, sempre fazendo com que tenha determinados prejuízos, mas mesmo assim ele se mantém equilibrado, né? Eu não consigo fazer ele se desestabilizar. Como que pode uma condição dessa? E aí muitas vezes nós servimos, né, de exemplos para esses irmãos, né? Como nos diz os nossos irmãos da espiritualidade, né? Santo Agostinho nos lembrava disso, que nós deveríamos ensinar o Evangelho e, se necessário, usar as palavras. Então são nesses atos que muitas vezes esses irmãos, né, começam a observar naqueles a quem eles atacam e não revidam, né, uma coisa diferente. Né? Então é assim que a espiritualidade espera, assim que Jesus, né, a espiritualidade benfazeja, e assim que Jesus espera que a gente se comporte. Né? Se nós fizermos uma avaliação ao longo do nosso dia, nós vamos ver transformações não só em nós como nos outros. Se nós observarmos alguns ambientes públicos, né, tem muitas pessoas, às vezes, diante de algum momento onde começa a ter um pequeno tumulto, aí todos começam a falar mal, né? Então, é porque é assim mesmo, é porque ninguém aqui dá atenção, é porque ninguém faz nada, porque isso aí eles começam a criar todo um ambiente fluídico de revolta, né? E aí começam a ofender a determinada pessoa, né? Às vezes pegando um exemplo, por exemplo, como um atendente de um setor, né, de atendimento público, e aí as pessoas passam a irritá-lo, né? Passam a agredi-lo com palavras, né? Passam ali a ofender muitas vezes a sua moral, né? E se surge naquele meio alguém que tenha um pouco de tranquilidade, um pouco de paciência, aí vão começar a perceber que estão agindo de forma errada. Né? Se chega alguém e fala assim, não, gente, espera um pouquinho, né? A pessoa ela não pode ser culpada disso, tem toda uma dificuldade, né? Às vezes ela pode não estar bem, pode ser um dia
em que ela também, dentro do seu lar, dentro do seu trajeto até aqui, ou mesmo no seu ambiente de trabalho, passou por algumas dificuldades, né? Ela não está num equilíbrio, né, neste momento, ela está passando por algumas pressões, né? E se nós estivéssemos lá, será que nós suportaríamos como ela está suportando? Então vamos tratá-la com respeito, vamos tratá-la com amor, com carinho. Quem sabe ela, voltando à sua tranquilidade, não consegue nos ajudar melhor, né? Nós precisamos ajudá-la ao invés de perturbar mais ainda o seu estado. Então, quando surge alguém com esse discurso, os demais eles ficam, né, meio sem jeito de continuar. Foi assim que Jesus fez para evitar o apedrejamento, não é? Então, quando ele é levado lá, a mulher adúltera, para o seu julgamento, e aí todos estavam ali inflamados, né, pelo desejo não só de afrontar Jesus, mas também descarregar a sua raiva sobre aquela mulher. Jesus então coloca a todos em reflexão, né, perguntando se todos ali teriam direito de fazer aquilo, se nenhum deles possuíam nenhum débito com as suas consciências, se nunca tinham errado, se nunca tinham cometido nenhum pecado, né? Se nunca tinham feito nada que pudesse igualá-los à condição da mulher adúltera. Não na questão do que ela fez, mas na questão de possuir alguma falha durante a sua caminhada, que naquele momento a sua consciência lhe mostrasse que ele não era muito diferente daquela pessoa que ali estava. Aquela que ele estava julgando, né, trazia consigo as mesmas dificuldades que ele possuía. Então é assim que a gente precisa entender. Isso que Jesus espera que nós, né, façamos. Essa análise de que se aquele que nós estamos julgando, né, não carrega consigo os mesmos defeitos e as mesmas dificuldades que nós. Então, se esse irmão age contra nós, é porque ele ainda está em dificuldade. Ele merece um amparo, ele merece um carinho, né, da forma com que foi lido. Não é que a gente vai chegar nele, vai abraçar como a gente abraça um amigo, não vai ter por ele, né, toda aquela satisfação da sua presença, mas sim que nós vamos observar como que nós podemos fazer isso para ajudá-lo. Como que nós vamos conseguir fazer com que esse irmão possa voltar ao equilíbrio? E a nós, do meio espírita, nós não podemos esquecer sobre as influências externas. Nós não podemos esquecer dos processos de intervenção do plano espiritual pouco esclarecido. Então, muitas vezes, determinadas pessoas que surgem no nosso caminho para nos testar podem estar sob influência de irmãos, né, não tão esclarecidos do plano espiritual, que influenciam nos pensamentos dessas pessoas e miram em nós. Como muitas vezes, né, nós podemos ser resistentes à influência dos seus pensamentos, o que eles fazem? Eles buscam outras mentes que estão com menos resistência. E aí eles conseguem influenciar no pensamento. Eles conseguem induzi-lo ao erro, ao mal. Então, não necessariamente a culpa pode ser atribuída 100% àquele que nos ataca. Por isso, nós devemos orar para todos, né? Para aquele irmão que nos ataca, aquele encarnado, como também para, se houver, né, que a gente não pode atribuir tudo à espiritualidade, mas é sempre o bom senso nos mostrando, né, que se houver uma influência externa no comportamento daquela criatura, que ela também possa ser ajudada, que ele também possa ser esclarecido, para que
todos nós possamos voltar à harmonia. Então não vamos esquecer esses ensinamentos de Jesus. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos pensar nos nossos irmãos como gostariam que pensassem em nós, porque nós não somos seres perfeitos ainda, estamos a caminho da perfeição. Então, muitas vezes, nós nos irritamos com o comportamento das pessoas, muitas vezes nós somos exigentes demais com as outras pessoas, né? Muitas vezes nós também, por querermos as coisas do nosso jeito, nós irritamos as outras pessoas. Nós fazemos isso. Observemos, né? Vamos seguir citando mais uma vez Santo Agostinho, o seu conselho. Vamos chegar ao fim do dia e fazer ali uma reflexão de tudo que nós fizemos, de todo o nosso comportamento, observando desde o momento em que começamos a ter contato com as outras pessoas até o momento em que vamos nos recolher nos nossos aposentos para o sono e o descanso merecido do nosso corpo. Será que nós não tivemos ao longo desse dia nada para nos arrependermos? Será que nós não fomos exigentes demais com as pessoas que convivem conosco, seja no ambiente familiar, nos trajetos, nos locais onde estivemos, no nosso ambiente de trabalho? Será que não somos nós também algozes de alguns daqueles que convivem conosco? Será que não tem alguém também precisando orar por nós, porque nos vê como seus inimigos, mas não como aquele que elas têm que atacar, mas que estão sendo atacadas por nós? Será que não somos nós que estamos atacando e o nosso irmão não está só se protegendo ou revidando o nosso ataque? E essas são as reflexões que um espírito com um desejo de se tornar perfeito deve começar a fazer. Não nos esqueçamos disso. Já está passado do tempo de nos vermos nesta existência como seres espirituais numa experiência corpórea, e que todos os que estão à nossa volta são nossos irmãos. Uns foram criados antes, outros foram criados depois de nós, mas temos milhões de anos de convivência. Muitos podemos estar conhecendo ou tendo contato nesta encarnação pela primeira vez, mas outros estão vindo aí, passando pelos nossos caminhos em diversas encarnações. E estamos tendo nesta oportunidade, mais uma vez, a condição de ajustarmos essa nossa diferença. Se nós resistirmos a isso, nós vamos estar empurrando para a próxima. Porque, lembrando o que foi falado no início, nós não deixaremos as necessidades das reencarnações enquanto não tivermos acertado tudo o que fizemos de errado. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo que entendi sobre o ensinamento do Evangelho de hoje, sobre termos um pouquinho de compreensão e um pouquinho de amor por aqueles que nos atacam, como nós gostaríamos de ter o amparo daqueles em que nós atacamos. Que possamos ser o exemplo do Evangelho nas nossas atitudes, como muitos dos nossos irmãos que estão na caminhada conosco estão sendo, neste momento, os exemplos do Evangelho para nós. Não percamos as esperanças, que possamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e assim eliminarmos a necessidade
de todo e qualquer ajuste, né, que seja pela lei dos homens. Seguindo só as leis divinas, a gente já consegue dar um grande passo para o equilíbrio da humanidade. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e tenham uma excelente encarnação por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.